Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sim, eu tirei a entrada simplesmente para ir direto ao assunto. Eu não sei se eu vou deixar assim, se eu não vou, eu tô pensando ainda, mas eu acho que já cansou essa mesma entrada em todos os vídeos, né? Muito vídeo com a mesma entrada. Então vamos direto para a notícia sem enrolar nada. Georges St-Pierre, eu vou falar sobre ele, o ex-campeão peso médio e meio médio do UFC, meio médio onde ele defendeu o cinturão por muito tempo e peso médio quando ele venceu o Michael Bisping e no fim acabou vagando o cinturão por conta de problemas de saúde, etc, enfim. E o que acontece dessa vez? Antes de eu ler, na verdade, a notícia, ele se aposentou e criticou muito a questão de doping dos atletas, que era muito fácil se dopar e que ninguém era pego e não sei o quê. Enfim, falou que cansou e acabou se aposentando. Aí depois ele voltou e conquistou o cinturão peso médio com o Michael Bisping, né? Mas dessa vez a notícia diz o seguinte: Georges St-Pierre garante que continua ser muito fácil se dopar no MMA. Então ele voltou para esse assunto aí do doping. Como eu disse, ele está com problema de úlcera, então ele não está lutando por enquanto. Pode ser que ele volte em breve, estão sondando aí para que ele enfrente o atual campeão peso leve, que é o Khabib Nurmagomedov. Mas aqui o intuito da notícia e a ideia do vídeo é eu ler as declarações aqui do Georges St-Pierre e pontuar alguma coisa ou dar a minha opinião. Então tá aqui, ó, ex-campeão de 2 categorias do Ultimate, canadense, explica como acredita ser possível driblar mecanismos de controle da USADA, que é a agência antidoping, que trabalha em conjunto aí com o UFC, e fala da evolução do doping moderno. Então aqui tem a introdução, dizendo que ele deu uma entrevista pro Joe Rogan, né, pro podcast lá do Joe Rogan, que é aquele cara carequinha lá que às vezes entrevista o pessoal dentro do octógono, para quem também não conhece ele. E o Georges St-Pierre disse o seguinte: ainda hoje é muito fácil trapacear. Vamos dizer que eu queira injetar em mim mesmo um produto que ficará no meu corpo por 1 ou 2 dias. Por conta disso, eu sei que nesse período eu não posso ser testado. Se for, eu estou perdido. O que eu faço? Entro no aplicativo da USADA e coloco que estou viajando para algum lugar e que volto em 2 dias. Aquela substância ficará no meu organismo por aquele tempo, mas o efeito durará por 1 mês ou mais. E é importante dizer que estamos falando aqui de drogas que melhoram a performance sintética. As pessoas não entendem isso. Elas dizem que não faz diferença. Sim, em um atleta isso faz toda a diferença. O fato é que é muito difícil flagrar alguém e é muito fácil conseguir essas drogas. Sempre existe a chance de ser pego, mas se eu fosse usar algo, seria assim que eu faria. Fingiria estar indo para a Antártida, tomaria as injeções e voltaria depois sem problema nenhum. E tem mais uma declaração dele dizendo o seguinte: até os anos 80, essas drogas faziam com quem as utilizasse tivesse mais força, mais resistência física e mais durabilidade muscular. Hoje em dia, com a tecnologia, é possível melhorar seu tempo de reação, sua confiança e a recuperação. Isso conta muito. Se você joga beisebol ou é um lutador, você vê a bola ou o golpe chegando antes do que deveria, reage melhor, seu cérebro fica mais afiado. O que deixa alguém mais atlético não são os músculos. Uma das principais razões pelas quais Usain Bolt é mais rápido que os outros é ter um cérebro e um sistema nervoso mais rápidos. Quanto melhor seu sistema nervoso, melhor você é como atleta. É claro que o efeito é limitado, mas a memória muscular é algo que pode durar muito tempo, talvez para sempre. E por fim, ainda nesse podcast, o Georges St-Pierre deu mais uma declaração quando ele foi questionado sobre o confronto dele com o Johnny Hendricks, um confronto aí, o último antes do Georges St-Pierre anunciar a aposentadoria, que aí depois ele acabou voltando, lutando com o Michael Bisping, mas é a primeira aposentadoria lá, né? Porque os caras aposentam e voltam, então fica meio confuso mesmo, né? Mas a última luta que ele fez lá no meio médio, quando ele ainda era campeão, ele acabou enfrentando o Johnny Hendricks na luta principal do UFC 167, e naquela luta o Georges St-Pierre teve muito trabalho. Para muitas pessoas ele perdeu aquela luta, para mim eu também vi derrota dele, mas enfim, os juízes deram a vitória para o Georges St-Pierre, mas questionaram o Georges St-Pierre, né, no podcast aí sobre isso, querendo dizer, né, perguntando ali na verdade pro Georges St-Pierre se ele acha que o Johnny Hendricks tinha usado alguma coisa. E aí o Georges St-Pierre respondeu o seguinte: se a pergunta é se Johnny Hendricks estava usando drogas para aumento de performance, eu não sei. Tenho minhas suspeitas, mas não é certo acusar alguém sem provas, mesmo hoje em dia, e acho que muitos lutadores usam esteroides e outras drogas proibidas. Até tenho uma boa ideia de quem sejam e, me baseando na minha intuição, acho que estou 99,9% certo, mas não tenho nenhuma prova. Não interessa o que você pensa, mas sim o que você sabe e o que pode provar. Eu pertenço ao meio do MMA, converso com muita gente. Entre nós, lutadores, nós sabemos quem usa. Há um grupo pequeno de pessoas que fornecem drogas para as academias. A propaganda é feita no boca a boca. Essas foram as 3 declarações que foram destacadas aqui na notícia sobre esse assunto. É realmente
complicado esse assunto. Toda vez que eu faço vídeo sobre esse assunto tem a polêmica. Tem gente que é a favor de que libere tudo de uma vez e que se lasque. Tem gente que não, que acha que é ideal que realmente fique em cima. Enfim, tem os dois lados. Eu sempre dei a minha opinião aqui. Eu não acho que tem que liberar droga para todo mundo. Eu acho sim que tem que ter a fiscalização. E por que eu acho? Porque eu acho que tem que ter o mínimo de segurança para os atletas e para a saúde dos atletas, né? Quanto mais vista grossa tiver para esse tipo de coisa, ou até se liberassem, como tem gente aí que acha que tem que liberar as drogas todas e que se dane, né? Os atletas que vão sofrer com isso, são os atletas que vão sofrer com isso, são os atletas que vão ter problema de saúde, são os atletas que estarão mais fortes ainda para entrar lá, enfim, e levar mais riscos ainda para a saúde. Afinal de contas, é um esporte de combate, existe o risco ali sempre, né? Um cara sair com um corte aqui, quebrar um dedo, deslocar alguma coisa, isso acontece, é um esporte de combate, um esporte de luta. Então, eu acho que justamente por já envolver esses riscos, né, envolver todas essas situações, você tem que evitar ao máximo ocasiões que levem a danos mais sérios, como pisão, que foi tirado, né? Tiro de meta, aquelas coisas que tinham no Pride que eram mais agressivas, e entre outros golpes, né? Entre outros golpes que podem ser prejudiciais aos atletas. E eu acho que as drogas é uma das causas, inclusive, se bobear até mais, que leva mais risco para os atletas do que os golpes em si. Cara, imagina se não tivesse antidoping, né? Fosse totalmente desenfreado, os caras usassem o que quisessem, enfim, ia ser muito complicado. Mas uma coisa que me assusta um pouco nas declarações do Georges St-Pierre é ele dizer assim com tanta propriedade que ele sabe quem usa e que são muitos que usam, inclusive que é um grupo pequeno que vende as drogas, que fornecem as drogas para as academias. Então, assim, ele sabe muito, de muita coisa, em muito detalhe, e às vezes é por isso, inclusive, que ele critica tanto, porque apesar da USADA ser muito mais eficiente que as outras agências antidopagem, a gente viu aí no caso do UFC, depois que a USADA entrou, quantos atletas caíram no antidoping, mas assim, se ele fala tanto sobre isso, provavelmente ele realmente sabe o que acontece, né? E por isso que ele fica tão em cima, por isso que pode sim ser fundamento para a opinião dele de ficar de saco cheio, e porque assim, se ele é um cara que não usa, não sei se é ou não, mas né, estamos exemplificando aqui, estamos pressupondo, né? Então se ele for limpo, realmente é complicado o cara tentar ser honesto, se esforçar ali e os outros caras acabarem usando e tendo mais força, mais reflexo, como ele disse, ou qualquer outra vantagem. Então realmente é complicado, porque o Georges St-Pierre, por um lado, se ele não usar, ele pensa, né, não vou usar, estou em desvantagem, mas se eu continuar na desvantagem, pode ser que uma hora eu perca, e eu perco o cinturão, ou perca alguma luta, e acabe perdendo aí todo o legado que ele construiu. Então, realmente, se for esse o cenário, faz sentido o Georges St-Pierre meio que se aposentar e reclamar, né? Agora, se ele usa e tem todo esse discurso, aí o cara é muito hipócrita, né? Aí eu torceria mais para que ele caísse, né? Falhasse no exame antidoping, porque aí ficaria exposto aí à hipocrisia, né? Mas eu acho que para um cara ser um ativista assim, do jeito que ele é, o cara que vai lá e critica e fala, não, tem mesmo e tal, não sei o que, sei lá, e fala um monte o tempo inteiro e para a mídia toda não tá nem aí, então eu acho que realmente ele é limpo, né? Então o que me preocupa é isso, ele falar dessa forma, porque para ter tantos detalhes na declaração dele, né, de que é um grupo pequeno, que muitos atletas usam, que a quem fornece é esse ou aquele, então ele passa a impressão de que, pra gente, de que realmente é verdade, e de que realmente isso tudo acontece, e eu não duvido nem um pouco, não estou dizendo que eu duvido não, eu não duvido nem um pouco que isso tudo seja verdade, e aí a questão da USADA pegar cada vez mais pesado. Agora, o que ele citou de viajar, então eu falo que vou viajar 2 dias, porque eu uso anabolizante nesses 2 dias, ninguém vai me testar, quando eu voltar já está no meu corpo, mas aí não vai pegar no antidoping. Eu não sei até que ponto isso funciona, porque, por exemplo, a Cris Borg fez uma viagem recentemente, alguns meses atrás aí, não sei quanto tempo exatamente, e foram atrás dela, foram testar ela lá no outro país, né? Tudo bem que os caras tiveram problema com visto, etc, no fim, nem sei se conseguiram testar ela ou não, porque os caras se complicaram com a polícia local lá por conta de visto e etc, mas foram atrás dela, então eu não sei até que ponto dá para fazer isso, né? Vou viajar uma semaninha, caraca, aqui eu falei, viajar uma semaninha para tal lugar, vai lá, usa e tal, não sei o quê.
enfim, para ficar fora, né? Porque os caras podem testar sim, inclusive às vezes podem fiscalizar, né? Ah, você falou que foi para lá e aí você não estava lá ou te viria em outro lugar, você também se complica. Mas, enfim, tem gente que acaba fazendo isso. E por fim, só para finalizar aí a minha opinião, eu acho engraçado ele falar que continua sendo muito fácil se dopar, porque se é muito fácil, por que todo mundo cai também, né? Assim, todo mundo modo de dizer, mas por que tem tantos caras que estão caindo? Se é tão fácil assim, né? O George St. Pierre tá querendo dizer que quem caiu é burro? Ou não sabe usar? Ou alguma coisa assim? Porque ou ele tá falando que é muito fácil usar, mas que não é fácil se livrar da usada. Eu não, enfim, para mim, pelo que eu li das declarações aqui, que a gente acabou vendo aqui, eu entendi que ele disse que é muito fácil usar e não pegarem, né? Já que ele deu o exemplo aí do país. Ah, você usa 2 dias, tá? Quando você voltar já era, ninguém vai saber, né? Enfim, é uma situação muito complicada, é um assunto muito complicado, principalmente porque aqui no Brasil a gente teve casos de ídolos, né? Nossos que acabaram caindo no antidoping. Alguns foram inocentados, alguns não. Então, realmente é um assunto bastante delicado. Desde que a Ousada entrou no UFC, muita coisa mudou. Muito atleta que era muito bom deixou de ser muito bom, mesmo não caindo em antidoping. Então, também deixa a pulga atrás da orelha de muita gente. Mas essas declarações do George St. Pierre realmente servem para abrir um pouco mais o olho. Então, eu não acho que ele está mentindo. Eu acho realmente que tem um grupo pequeno aí, como ele especificou, né? Ele não deve estar inventando nada da cabeça e dando detalhes, né? Não, é assim, é assado que funciona assim. Então, eu acho que ele deve ter aí seus motivos, mas é lógico que ele não vai expor, não vai ser ele o X9, né? Não vai dar uma de cagueta aí falando, não, aquele ali usa ali. Não vai fazer isso porque não tem cabimento. Mas ele, até porque é para não arrumar problema, enfim, cagueta não geralmente dá problema em qualquer lugar, né? Então ele não vai fazer esse tipo de coisa. Mas eu entendo a preocupação dele de voltar a querer lutar e ter o seu cinturão e defender, etc. Sendo que ele está se esforçando para ser limpo e os outros não, né? Enfim, é um assunto muito complicado. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acham, se vocês veem fundamento no que o George St. Pierre falou ou não, se vocês acham que realmente está todo mundo usando, se não está, enfim, é aquilo de sempre. Deixa aí nos comentários as opiniões de vocês. Eu já dei um pouco aqui da minha. Deixa o like também aí embaixo antes de sair, se inscreve no canal, ativa o sininho, tudo aquilo que vocês já sabem. É nóis, valeu, falou!